Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente no seu televisor. Este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja que crê em Cristo, que crê na Bíblia, que crê no amor de Deus por nós, que enviou o seu Filho unigênito para que você e eu pudéssemos viver bem, pudéssemos viver felizes, pudéssemos ter uma vida equilibrada, abençoada e também uma morte sabendo o nosso destino. Porque esta é, no meu ponto de vista, este é o maior patrimônio de quem crê no Senhor Jesus. É essa certeza de que nós estamos seguros, que temos uma vida eterna assegurada. Talvez algumas pessoas falem, esse negócio de ficar crendo na vida eterna, isso aí é ficar pensando no futuro. O problema é que todos nós vamos um dia termos que vamos ter um encontro com o Senhor. Isso é inexorável, é para todos nós. E na medida que as pessoas vão envelhecendo, inclusive, elas vão ficando mais sábias e pensando mais nesses assuntos. Não é muito comum um jovem ficar pensando em morte, eu reconheço, mas nós temos que saber que a nossa vida é uma passagem, estamos aqui, somos temporários e que o Evangelho de Jesus Cristo vem para nos assegurar uma vida abençoada enquanto vivemos e também uma certeza de salvação, que é por isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário, para nós, para nos salvar. Nos salvar de quê? Nos salvar da condenação eterna, de que todos nós estamos condenados. Este é o problema do homem atual, do homem moderno. Ele não aceita isso, ele não crê nisso. Então, se ele não crê na condenação eterna, ele desvaloriza o trabalho de Jesus, a missão de Jesus na cruz do Calvário. E com isso ele invalida a Bíblia, invalida as promessas de Deus, mas nós estamos convencidos que todas essas coisas são reveladas a nós pelo Espírito Santo. Então, nós da Maranata estamos vindo aqui para falar para você. Se você é um desses que teve o privilégio de ter sido tocado pelo Espírito Santo, revelado dessa certeza por Deus, você vai valorizar as nossas palavras. Você vai entender que o que fazemos aqui é muito importante. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Você, mulher que está nos assistindo, a partir de 15 anos, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. No dia 15 de agosto, nós vamos ter um congresso totalmente direcionado para a mulher. E esse congresso vai acontecer sábado, a partir das 8h30 da manhã, no sítio da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Xerém. Você é muito bem-vinda. Você está vendo aí o nosso telefone, 2567-7770. Ligue e tenha mais informações como fazer a sua inscrição. Estaremos recebendo o reverendo Hernandes Dias Lopes e outras tantas mulheres abençoadas que também trarão uma palavra para o nosso coração. Nós aguardamos por você. Eu estarei lá também, esperando você. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo uma jovem advogada, a Bárbara da Costa, e nós vamos conversar sobre a experiência dela com Jesus. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui dando meu depoimento no programa. Isso. É bom uma jovem assim, bonita como você aqui no nosso programa. Inclusive, as pessoas têm assim uma ideia de quem busca Jesus, quem está querendo realmente uma experiência com o Senhor, são pessoas que tem uma vida, é ex-drogado ou está vivendo uma vida de devassidão, está com uma enfermidade
foi desenganado, ou então vivendo um problema financeiro tremendo. Fulano foi para a igreja também porque já está muito velhinho, está quase morrendo, então está precisando buscar a Deus. No teu caso, Bárbara, você é uma jovem, advogada, trabalhando, tem uma família que te ama muito, graças muito querida. A Deus, graças a Deus. Como é que foi então o teu encontro com Jesus? Então, eu não estava passando por nenhuma circunstância que me afligisse naquele momento, que me levasse a um desespero, que me levasse a nenhuma busca incessante por nada. Você foi criada até com religião, como a maioria dos brasileiros. Como a maioria dos brasileiros, exatamente. Mas não frequentava, não praticava, não tinha o hábito de orar, acreditava em Deus, mas nada fazia em caráter religioso. E um belo dia eu tive um sonho em que um homem me perseguia, estava eu e minha mãe, e ele perseguia muito nós duas, e a gente fugia desesperadamente desse homem. Até que chegou um momento que ele nos abordou, ele nos encurralou, na verdade, não tinha para onde a gente fugir mais, e ele nos abordou e perguntou por que a gente estava fugindo tanto, por que a gente tinha tanto medo dele, se ele não estava ali para fazer mal nenhum a gente. Ele só queria dizer que nós tínhamos fé em Deus, mas a gente precisava seguir uma doutrina religiosa. Só isso, a gente precisava buscar mais a Deus. E ainda no sonho, eu lembro que eu virei para minha mãe e falei: mãe, vamos então buscar a Deus. E eu acordei. E nesse despertar me veio na hora na cabeça uma cabeleireira que eu tive na minha infância, que eu nem tinha mais tanto contato, e que ela tinha tido um encontro com Jesus. E aí eu falei: mãe, eu tive esse sonho, expliquei para minha mãe, contei que foi um sonho muito aflitivo. Expliquei tudo e falei que eu tinha lembrado dessa pessoa. E falei: mãe, vamos buscar então uma igreja evangélica? E ela na hora topou e nós fomos em busca. Quer dizer, essa cabeleireira, quando te falou do encontro dela com Cristo, falou que foi algo formidável. Extraordinário, exatamente. Tanto que marcou você, né? Marcou, e quando a gente estava lá no salão, ela falava muito da palavra, ela conversava muito com a gente sempre muito, muito disposta a escutar o que ela tinha para falar pra gente. Uma missionária ali, Uma né? missionária, com certeza, uma missionária. Isso. E interessante, né, que geralmente um sonho, a gente sempre tem vários sonhos, né? Mas a gente sente que esse sonho foi de Deus, né, Bárbara? Esse sonho foi um chamado, esse sonho foi um recado para mim e para minha mãe. E a gente vê na Bíblia que Deus também fala conosco em sonhos. Exatamente, e falou de forma clara, não precisou nem interpretar esse sonho, foi muito claro a mensagem que ele queria passar pra gente. Aí vocês foram buscar uma igreja evangélica. Fomos em busca, fomos em algumas que a gente, lógico, gostou, mas não teve identificação, que aí continuamos buscando, até que um dia minha tia, que mora com a gente, tinha tido no trabalho dela a visita de um reverendo de uma igreja, de uma grande igreja evangélica, e falou: por que vocês não vão nessa igreja? A palavra foi tão boa, foi tão edificante. E minha tia nem do meio evangélico. E nós fomos, e ali a gente se sentiu em casa, a gente se sentiu confortável, a gente teve uma identificação com toda a liturgia e com as pessoas, e ali nós ficamos. Começou a estudo bíblico? Ainda não, porque dali eu era muito jovem, eu tinha 20 anos de idade, então eu comecei a já não ir tanto, priorizar as diversões de fim de semana. Sei. Então, ao sábado à noite eu chegava tarde, aí domingo de manhã eu não queria acordar para ir para a igreja, e minha mãe continuou. Minha mãe continuou indo nesse período. Você queria, assim, a fé em Jesus como uma coisinha light? Sim, sem compromisso. Sem compromisso. Sem compromisso. Sem exigir grandes mudanças de comportamento, nem éticas. Como se pudesse ser algo superficial, e não tem como. É verdade, né? a mensagem de Jesus, ela quando chega ao nosso coração, ela nos chama a um posicionamento. Sim. Não é verdade? Chama para responsabilidade. Não te obriga, não. Não. Você mesmo toma um consciência. posicionamento. Então você tentou equilibrar as duas coisas por um período, né? Sim, tentei. Aí acabou que as outras coisas tomaram o lugar
de Jesus, né? É verdade. Que, na verdade, a gente vai deixando, e quando vê já não está mais indo à igreja, nem tão pouco lendo a Bíblia em casa, né? Então foi um momento, um período que talvez eu não estivesse ainda pronta para me assumir essas responsabilidades que eram necessárias. Até que um dia, passados 3 anos, eu passei por um período que eu tinha muito medo da vida, muito medo da morte, muita aflição, não dormia à noite, chorava noites e noites. Do nada. Apareceu no teu coração assim do nada? Do nada, sem eu ter nenhum problema na família, sem eu ter nenhum caso de doença, nem minha, nem próxima, eu estando no trabalho, sem nenhum problema no trabalho, bem empregada, sem ter nenhuma razão externa que pudesse me trazer isso. Mas era uma angústia enorme, uma angústia sem fim. Todas as noites. E eu chorava, e eu buscava minha mãe, buscava meu pai, e eu tinha medo de morrer, eu pensava muito na morte. Até que um dia, um sábado, minha mãe seguia indo na igreja. Eu virei para minha mãe e falei: mãe, amanhã eu vou ao culto com você. E aí ela falou: ai, minha filha, que bom, vamos, toda feliz, né? E quando eu cheguei ao culto nesse domingo de manhã, foi uma missionária que deu a palavra e ela falou, a palavra inteira foi para mim. Ela falou o tempo inteiro direcionada para mim. É interessante como isso acontece, né? Incrível. De vez em quando as pessoas trazem um amigo na igreja e o pregador, a pessoa que traz uma palavra de Deus, fala e vai tão de encontro ao coração. Sim. Que a pessoa fala assim: vem cá, amigo, tu contou minha vida pro Você pastor, me expôs, mas não. Não, é o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo fala o nosso coração através da pregação bíblica. Com certeza. Não tem a menor dúvida. Com certeza. E aquilo foi tão chocante para mim que eu comecei a sentir o mover do Espírito Santo naquele momento na minha vida. Aí ali eu vi que eu queria me entregar, aí eu me batizei, fiz minha profissão de fé, comecei minha vida mesmo com Jesus. Foi nesse momento. E aí, como é que foi essa virada na vida da Bárbara? Porque você disse que você estava ainda muito ligada. Sim. Em um pouquinho só de Jesus e muito da diversão. Exatamente. Muito das nights, né, ou balada, como dizem os paulistas, etc. E um tiquinho só de Jesus. Como é que foi você agora querer muito de Jesus? Isso doeu muito? Isso causa um estranhamento. A gente estranha um pouco, né, porque na verdade... Mas é uma opção, ninguém te obrigou a isso. Não, ninguém me obrigou, e na verdade estranha porque você passa a querer aquilo. O que não era prioridade na sua vida passa a ser. Por prazer. Por prazer. Isso é importante porque muitas pessoas pensam: vocês evangélicos, ou você que busca Jesus, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não pode, quando é diferente, opção. Eu não quero eu não quero aquilo. Eu quero coisas que eu sei que vão agradar a Deus. Com certeza. E que traz paz ao coração. Que traz preenchimento. O nosso vazio, sem Jesus, ele nunca vai ser preenchido. E a gente aprende isso, porque a gente começa a sentir esse preenchimento, começa a mudar a nossa forma de enxergar o mundo e a nossa forma de viver de uma forma muito natural. Essa é a verdadeira vida, porque o Senhor Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou seja, vida de qualidade. Sim. Vida com paz, vida com alegria. É verdade. E realmente isso não é uma coisa que você faça choramingando pelos cantos, pelo contrário. De jeito nenhum. É vida que preenche. Que preenche. E te curou de todos esses medos. Sim, porque depois disso, esses medos foram embora, evaporaram, na verdade, porque foram embora, eu não tive mais essa angústia. Conhecendo quem é Jesus, o que Ele é para você, a segurança que a vida em Cristo te dá. Exatamente. Isso foi trabalhando no teu coração. A segurança de que Ele está no comando de tudo. Porque a verdade é essa. Crendo que Ele está no comando de tudo, não tem espaço para angústia. Não tem espaço para medo nenhum na nossa vida, né? A gente até tem a preocupação normal
que qualquer ser Com humano certeza. normal precisa ter. De precaução. Não é verdade? De precaução. De planejar algo para o futuro, de planejar a sua profissão. Eu tenho certeza que você faz isso. Sim, claro. E, não é? E como uma jovem, fazer um curso. Faz um aperfeiçoamento. E planos de futuro, economias. Sim, não é? claro. Nós cristãos, nós pensamos também no futuro. Ir construindo, né? Mas tudo isso com paz. Sim. Crendo que Deus está à frente das nossas... E que vai conduzir. Dos nossos planos, nos orientando. Nos orientando nos nossos planos, exatamente. E os desafios que você tem? Com certeza você tem suas dificuldades, né? Profissionais, claro. Pessoais, com certeza. Porque a vida com Cristo, ela não é um antídoto contra problemas. Não, de jeito nenhum. E a gente até precisa buscar Jesus pelo que Ele é. Sim. E não pelo que Ele pode nos oferecer. Ainda que Ele tenha tantas coisas maravilhosas a nos oferecer, o importante é ter Cristo pelo que Ele é. Sim. Então, nas dificuldades que você tem passado, como é que você lida aí com a sua fé? É um consolo de que ali a gente tem um amigo, que em Jesus a gente tem um amigo, em Jesus a gente tem alguém que vê o que a gente está passando e existe um porquê, um pra quê a gente está passando por cada situação e a certeza de que aquilo tudo vai passar, de que as nossas perdas particulares não vão mudar a nossa fé em Jesus, não vão alterar quem Jesus é e quem Jesus sempre vai ser na nossa vida. É verdade, vai te sustentar. Vai, sempre. No dia da angústia, sempre. Ele está conosco, não é? Exatamente. Exatamente. Glória a Deus. Que bom, Bárbara. Deus te abençoe. Amém. Tão importante esse teu testemunho para que outros jovens possam ver que é maravilhoso ter Jesus. É maravilhoso. Desde a nossa juventude. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E em vez de ser, vamos dizer assim, uma vida sem... eu não sei qual a palavra que eu usaria, sem glamour, não sei se seria essa palavra, ou sem aventura. Não, a vida com Jesus é uma vida de alegria. Cheia de alegria. Com certeza. E de perspectivas. Com certeza. Vale a pena abrir mão de algumas coisas que não agradam a Deus para abraçar a fé em Jesus Cristo e ser muito mais feliz. Amém, com certeza, é verdade. Deus te abençoe, amém. Que você possa ter aí suas orações respondidas com Jesus, mas acima de tudo, que Ele seja o seu amigo de todas as horas. Sempre tem sido e sempre será. Amém. Amém. E você, amigo telespectador, jovem que está nos assistindo, você viu aí alguns telefones, temos uma equipe aqui que pode conversar com você, pode te oferecer informações sobre nossos endereços, pode orar por você. Quem sabe você está passando por um problema também de medo, de angústia, perguntas existenciais. Nós temos aqui uma equipe para orar por você, mas visite uma de nossas igrejas. Você vai ver que ambiente gostoso, agradável, com juventude, com gente que ama Jesus e é muito feliz, mas continue ligado porque você vai escutar uma mensagem sobre essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, vocês acabaram de ouvir uma entrevista de alguém que foi abençoado, que foi transformada pelo Senhor Jesus. E quais são as consequências práticas disso? É que Ele acalma o nosso coração. Ele tira as nossas ansiedades. Vocês sabem que o mundo de hoje é um mundo cheio de ansiedades. As pessoas andam ansiosas pela segurança, pelo se vai ter emprego no futuro próximo, das ansiedade por causa do Brasil, o que vai acontecer com a nossa terra, o que vai acontecer com o mundo. As nações andam ansiosas, com medos de guerra, medo de bomba atômica de alguns países. Em suma, há uma insegurança generalizada de grupos terroristas explodindo lugares religiosos, explodindo pessoas. Então, há uma ansiedade, uma inquietude que está por aí, tomando conta dos pensamentos e da vida das pessoas. Hoje eu queria falar para você, meu amigo, que crê em Deus,
que crê que Deus é poderoso para nos livrar, para, de alguma forma, nos proteger daquilo que pode tirar a nossa alegria, a nossa paz. Eu quero me referir a um versículo que está no livro de Salmos, dos Salmos do Velho Testamento, do capítulo 46, diz assim, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra de Deus nos convoca para essa quietude, para nos acalmarmos, para pararmos um pouco as nossas atividades, fazermos sossegar a nossa alma, para descobrir quem é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os grandes problemas da humanidade e das pessoas é que elas desconhecem quem é Deus. Elas fazem uma imagem de Deus como uma força. Quantas pessoas se referem a Deus dizendo que Deus é uma força, que Deus é uma energia, sabe? Deus é uma pessoa que não teve início, nem meio, nem fim, e já é difícil de entender, portanto, com Deus a gente não precisa entender, a gente precisa aceitá-lo, honrá-lo, louvá-lo, adorá-lo, segui-lo, obedecê-lo e conhecer o seu caráter. A Bíblia diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus nos ensina a nos aquietar olhando flor, olhando passarinho, olhando os campos. Ele disse assim, olhai os lírios dos campos, olhai os pardais, eles não tecem, nem fiam, e entretanto, Deus os vestiu, nem Salomão se vestiu como um desses lírios. Então, se Deus tem cuidado do pardal, vai ter cuidado de você. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós nos aquietamos, porque sabemos que Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele se sente responsável pelo nosso bem-estar. Mas para isso você precisa conhecer o Senhor. Não é possível beber das bênçãos do Senhor sem conhecer as promessas e as bênçãos que Ele tem para nós. Por isso nós convocamos você a ter uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Você precisa de paz. Você precisa de se aquietar na presença de Deus. Mas de que maneira? Em primeiro lugar, orando. Quando nós oramos, a gente começa a lançar sobre Ele as nossas ansiedades. A oração é a chave que abre a porta dos céus. Veja bem, existe uma diferença muito grande entre oração e reza. Nós evangélicos não rezamos, porque a reza é algo decorado, que você pode até escrever num papel, que você fica repetindo 3, 4, 5 vezes. Não, a oração é algo que brota do coração, que vem lá de dentro, que fala dos nossos anseios, da nossa necessidade, nós abrimos a alma. Oração é abrir a alma na presença do Senhor. Graças a Deus, nas igrejas evangélicas, as pessoas aprendem a orar, aprendem a falar com Deus, aprendem a lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Uma vida de oração faz bem para a saúde. Da outra forma de nos aquietarmos para conhecermos o nosso Deus é através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus nos alimenta. E a gente passa a encher os nossos corações com as verdades da Bíblia. E essas verdades nos alimentam. Você precisa conhecer a Bíblia. Eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve nesse momento. Quantos versículos da Bíblia você conhece de cor? A maioria das pessoas que a gente faz essa pergunta, elas falam assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não vão além disso. Não conhecem. Ou talvez outras dizem assim, tudo posso naquele que me fortalece. Pronto, o seu conhecimento bíblico acabou aí. Elas não conhecem a palavra, elas não bebem a Bíblia, elas não procuram decorar determinadas passagens da Bíblia que nos inspiram e que nos alimentam. Eu quero desafiar você, meu amigo, a ter uma leitura didática, uma leitura com perseverança, uma leitura onde você estuda a Bíblia com
todo dia, um pouquinho, ou pelo menos uma vez por semana, no estudo bíblico. As igrejas evangélicas sérias, éticas, têm o que nós chamamos de Escola Bíblica Dominical, ou EBD, ou estudo bíblico. O estudo bíblico faz com que a gente aprenda a Bíblia, que a gente entenda o caráter de Deus, para que nós possamos ter uma vida de quietude, uma vida abençoada. Porque quando não há saída, meu filho, quando não há, as saídas são impossíveis, desfraude a fé. É a maneira mais inteligente de reagirmos às situações de conflito, é quando a gente desfrauda a fé e se apega nas bênçãos e nas promessas de Deus. Veja bem, eu não estou querendo dizer que nós temos que ser paralíticos, alienados e que escondamos a nossa cabeça, assim como o avestruz esconde a sua cabeça num momento de tensão. Dizem até que o avestruz nunca fez isso, mas as pessoas dizem que os avestruzes, eles se escondem assim. De qualquer forma, isso é uma forma alienada de tentar ficar cego ao problema que existe. Não é essa a solução. Eu estou me dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com os seus desígnios e que agem segundo os seus propósitos. Então, meu amigo, se você quer ter uma vida de quietude, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de equilíbrio, uma vida de entrosamento com a sua família, com os seus amigos, se você quer ser um homem abençoado, eu quero desafiar você a buscar o Senhor de tal maneira que esse versículo possa ser aplicado na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com os seus desígnios, que amam os seus propósitos. Eu não sei se você tem vivido assim. Eu quero desafiar você a ter uma vida assim, na presença de Deus, buscando o Senhor, se unindo a um grupo que conhece a palavra de Deus, que prega o Evangelho, que louva o Senhor, que exalta o nome do Senhor, para que essa quietude prometida pelo Senhor possa entrar na sua vida, tomar posse do seu coração, fazer de você um homem equilibrado. Nos dias de hoje, nunca houve tanta gente deprimida, aflita, desesperada, fazendo reações psicopáticas, gente precisando de remédio para dormir, remédio para acordar, gente que está desequilibrada, porque quando a gente se afasta de Deus e não caminha segundo os seus propósitos, nós estamos expostos a esse tipo de coisa. Mas aquele que ama o Senhor, aquele que está debaixo do guarda-chuva de Deus, o inimigo não o toca. E além de tudo, ele tem paz, gozo, alegria, vontade de viver e é um homem profundamente abençoado. Você está vendo esse telefone que está aparecendo aí na telinha? Pois bem, existe um grupo de homens e mulheres que está aqui, tendo esse plantão, esperando a sua ligação para ajudar você, para orar por você, para pedir a Deus que abençoe a sua vida, mas acima de tudo, para dar a você uma orientação de como viver uma vida assim, de quietude na presença de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo os seus propósitos. É isso que nós viemos fazer aqui nesse programa. Desafiar você a buscar ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a se vincular a uma família espiritual, onde sua casa possa receber instrução da palavra de Deus e serem libertos dos seus medos e das suas aflições. Eu quero orar com você nesse final de programa, entendendo que a oração em nome de Jesus muda as coisas, mas eu quero mais uma vez falar para você que está me ouvindo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo os seus propósitos. Começa a viver assim, começa a amar o Senhor, as coisas de Deus, o reino de Deus, o ministério de Jesus Cristo, que outras pessoas possam ser abençoadas através da sua palavra, da sua influência, do seu testemunho. Vamos orar, meus amigos. Meu Deus, meu Pai, Tu estás vendo esse homem, essa mulher, quem sabe, vivendo uma situação de conflito, uma situação de inquietude, de medo, de estresse, de depressão, de
de desespero, em nome de Jesus, coloca sobre ele a tua mão nesse programa, nessa manhã, e que ele possa, meu Deus, ter a sua alma iluminada, a sua vida cheia de esperança, o seu coração inundado da fé, dessa fé que muda as coisas, que transforma do pior para o melhor, faz na vida desse homem uma bênção inesquecível neste momento, meu Deus. Nós oramos por ele, por sua família, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Procure amanhã uma de nossas igrejas, os endereços costumam aparecer na nossa telinha. Mas, se você não anotou, eu vou lhe dar novamente o telefone da nossa igreja. Está aparecendo aí, ó, 2567-7770. Ligue para nós, haverá sempre alguém orando por você e trazendo para você uma palavra de alegria, de paz e de esperança. Que Deus o abençoe. Eu sou o pastor Paulo César Brito e quero dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo os seus propósitos. Até o próximo sábado, que Deus o abençoe.